Lena Richter estava navegando pelas suas histórias do Instagram quando recebeu a mensagem que mudaria sua vida para sempre. A influenciadora de beleza de 23 anos, de Munique, tinha acabado de publicar um tutorial sobre rotinas francesas de cuidados com a pele para seus 15 mil seguidores, quando uma notificação apareceu de uma conta que ela não reconhecia. O perfil pertencia a Céleste Dubois, que afirmava representar uma marca parisiense exclusiva de estilo de vida chamada Rêves Dorés, Sonhos Dourados. A mensagem estava escrita em alemão impecável, com expressões francesas sutis espalhadas por todo o texto, dando-lhe um ar de autenticidade sofisticada. Celeste explicou que a Rêves Dorés estava lançando uma linha revolucionária de roupas de dormir voltada para jovens influenciadores europeus e que eles haviam escolhido especificamente Lena para participar de uma experiência de festa do pijama, exclusiva em um castelo de luxo nos arredores de Paris. O evento seria filmado para uma campanha sofisticada que apresentaria sua coleção de pijamas de seda em um ambiente íntimo e autêntico. Lena ficou olhando para a tela do celular, relendo a mensagem 3 vezes. A oportunidade parecia boa demais para ser verdade. Ela vinha lutando há meses para aumentar seu número de seguidores além da marca de 15 mil, postando diariamente conteúdo sobre cuidados com a pele, tutoriais de maquiagem e dicas de estilo de vida de seu pequeno apartamento no bairro de Schwabing, em Munique. Seu trabalho diurno como assistente de vendas em uma boutique de cosméticos de luxo mal cobria seu aluguel, e ela sonhava com o dia em que sua presença nas redes sociais pudesse se tornar sua principal fonte de renda. Os termos descritos na mensagem de Celeste eram incrivelmente generosos. A Rêves Dorés cobriria todas as despesas de viagem, incluindo passagens de trem em primeira classe de Munique a Paris, acomodação em um hotel boutique no 16º arrondissement e transporte até o castelo. A festa do pijama duraria 3 dias, durante os quais Lena e outras 5 influenciadoras, cuidadosamente selecionadas de toda a Europa, modelariam a coleção de pijamas em vários cenários, desde o café da manhã na cama até o champanhe à noite junto à lareira. Em troca, cada participante receberia uma remuneração de 3.000 euros, uma coleção completa de pijamas Rêves Dorés no valor de mais de 1.500 euros e a promessa de oportunidades de colaboração contínua. Mas o que realmente chamou a atenção de Lena foram os detalhes da produção. A campanha seria fotografada pelo aclamado fotógrafo francês Henri Moreau, cujo trabalho já havia estampado as páginas da Vogue Paris e da Harper's Bazaar. O castelo, segundo Celeste, era uma propriedade do século XVII, na região do Vale do Loire, que havia sido convertida em um refúgio de luxo específico para sessões de fotos de alta costura. Toda a experiência foi projetada para parecer uma sofisticada festa do pijama entre amigas, capturando a essência da feminilidade moderna e a alegria da amizade feminina. Lena imediatamente pesquisou tudo o que pôde encontrar sobre a Rêves Dorés online. O site da marca tinha um design elegante, com tons pastéis suaves e imagens românticas de mulheres em pijamas de seda, relaxando em belos apartamentos parisienses. A seção sobre nós contava a história de 2 empreendedoras francesas, Marie-Claire Beaumont e Isabelle Laurent, que se conheceram na École de la Chambre Syndicale de la Couture parisienne e decidiram revolucionar a indústria de roupas de dormir, criando peças que fossem confortáveis e fotogênicas para a era das mídias sociais. A conta da marca no Instagram tinha mais de 50 seguidores e apresentava fotografias impressionantes de seus produtos usados por modelos em vários cenários luxuosos em toda a França. Lena reconheceu alguns dos locais: os jardins do Palais Royal, os terraços de Montmartre, as elegantes pontes sobre o Sena,
A estética era sofisticada, mas acessível, exatamente o tipo de colaboração de marca que ela esperava atrair. O que mais impressionou Lena foi a autenticidade dos outros influenciadores que aparentemente haviam trabalhado com a Reve d'Orez. Ela encontrou posts de vários influenciadores europeus que haviam marcado a marca nos últimos meses, exibindo os pijamas em suas próprias casas e elogiando a qualidade da seda e os cortes lisonjeiros. O engajamento nesses posts era genuíno. Centenas de comentários de seguidores perguntando onde comprar os itens, como funcionavam os tamanhos e se a seda era de origem sustentável. Celeste incluiu um itinerário detalhado em sua mensagem de acompanhamento. Os influenciadores chegariam a Paris na quinta-feira à noite e passariam a primeira noite no Hotel Particulier Montmartre, um estabelecimento boutique conhecido por hospedar profissionais da indústria da moda durante a Paris Fashion Week. A manhã de sexta-feira começaria com um café da manhã privado no Café de Flore, seguido de uma excursão de compras pela Champs-Élysées para que o grupo se conhecesse antes de viajar para o castelo. A filmagem propriamente dita aconteceria na noite de sexta-feira e no sábado, com vários cenários projetados para capturar o estilo de vida que a Reve d'Orez queria promover. Os outros influenciadores, de acordo com Celeste, foram cuidadosamente escolhidos para representar diferentes mercados europeus e estilos estéticos. Havia Sofia Romano, de Milão, especializada em moda sustentável e com 28 mil seguidores. Emma Clark, de Londres, focava em luxo acessível e conquistou um público de 22 mil seguidores interessados em alternativas sofisticadas e acessíveis. Astrid Larsson, de Estocolmo, era conhecida por sua estética minimalista e tinha 19. Vuelzas eram seguidores que apreciavam os princípios do design escandinavo. Valentina Novak, de Praga, criava conteúdo sobre tendências de moda da Europa Oriental e tinha 17 mil seguidores. Juntas com Lena, elas representariam um grupo diversificado de jovens europeias que a Reve d'Orez esperava atrair. Lena ligou para sua melhor amiga Julia, que trabalhava como assistente de marketing para uma marca de moda alemã, para saber sua opinião sobre a oportunidade. Julia ficou imediatamente entusiasmada, apontando que a colaboração com uma marca de luxo francesa poderia ser exatamente o que Lena precisava para elevar seu conteúdo e atrair parcerias de marca mais sofisticadas. Ela ajudou Lena a analisar o contrato que Celeste havia enviado por e-mail criptografado, observando que, embora algumas das cláusulas parecessem padrão para a indústria da moda, outras eram excepcionalmente específicas sobre confidencialidade e compartilhamento de mídia. A cláusula de confidencialidade estipulava que nenhum dos influenciadores poderia compartilhar qualquer conteúdo dos bastidores durante o processo de filmagem, garantindo que a campanha final tivesse o máximo impacto quando fosse lançada. Todos os participantes eram obrigados a entregar seus telefones pessoais durante o horário de filmagem, usando apenas câmeras profissionais e contas de mídia social designadas, gerenciadas pela equipe da Reve d'Orez. Julia achou isso um pouco incomum, mas explicou que as marcas de luxo estavam se tornando cada vez mais protetoras de sua imagem e queriam controle total sobre como seus produtos eram apresentados online. A estrutura de pagamento também foi cuidadosamente delineada. Cada influenciador receberia 1.000 euros na chegada a Paris como pagamento de boa-fé com os dois. Os 0 euros restantes transferidos após o cumprimento de todas as obrigações contratuais, incluindo um período de 2 semanas durante o qual eles compartilhariam o conteúdo aprovado da campanha em suas contas pessoais nas redes sociais. O contrato especificava que qualquer violação do acordo de confidencialidade ou falha no cumprimento dos requisitos de publicação resultaria na perda do pagamento final e em uma possível ação judicial.
Lena passou a noite pesquisando sobre Henri Moreau, o fotógrafo que dirigiria a sessão de fotos. Seu portfólio era impressionante, com trabalhos editoriais para grandes revistas de moda e campanhas comerciais para marcas de luxo, incluindo Chanel, Dior e Saint Laurent. Sua conta no Instagram exibia uma estética sofisticada que se alinhava perfeitamente com a imagem da marca Rêve Doré. Em várias entrevistas, ele falou apaixonadamente sobre capturar momentos autênticos de amizade e intimidade feminina, o que explicava por que ele havia sido escolhido para essa campanha em particular. O castelo onde a sessão fotográfica seria realizada foi identificado como Château de Malmaison, uma propriedade restaurada do século XVII, localizada a aproximadamente 90 minutos do centro de Paris. Lena encontrou vários artigos sobre a propriedade em revistas de design francesas, elogiando sua restauração cuidadosa que manteve a autenticidade histórica, incorporando comodidades modernas necessárias para a hospitalidade de luxo contemporânea. O castelo contava com 12 suítes, cada uma decorada em um estilo de época diferente, além de jardins formais, piscina interna aquecida e vários salões que proporcionariam o cenário perfeito para a fotografia de moda. Após 3 dias de pesquisa e deliberação, Lena decidiu aceitar o convite. Ela respondeu a Celeste com uma carta formal de aceitação, expressando seu entusiasmo com a oportunidade e seu compromisso em representar a marca Rêve Doré com profissionalismo e criatividade. A resposta chegou em poucas horas, contendo detalhes da viagem e um pacote de boas-vindas que seria entregue em seu apartamento em Munique antes de sua partida. O pacote de boas-vindas chegou exatamente como prometido, contendo passagens de trem de primeira classe de Munique a Paris, uma confirmação de reserva para o Hotel Particulier Montmartre, um itinerário detalhado para a experiência de 3 dias e um lindo lenço de seda com o logotipo da Rêve Doré como presente de boas-vindas. A atenção aos detalhes era notável. Até mesmo a embalagem era elegante, com o esquema de cores rosa-ouro e creme característico da marca. Os seguidores de Lena ficaram entusiasmados quando ela anunciou a colaboração, inundando sua postagem no Instagram com comentários de parabéns e expressando entusiasmo para ver a campanha final. Vários seguidores mencionaram que esperavam que ela trabalhasse com mais marcas de luxo, e muitos perguntaram se ela poderia providenciar códigos de desconto para seu público assim que a campanha fosse lançada. O engajamento em sua postagem de anúncio foi maior do que o normal, com mais de 800 curtidas e 150 comentários nas primeiras horas. À medida que a data da partida se aproximava, Lena planejou cuidadosamente seu guarda-roupa de viagem, escolhendo peças que ficariam bem nas fotos e representariam seu estilo pessoal de forma adequada para o sofisticado cenário parisiense. Ela colocou na mala seu equipamento fotográfico favorito, produtos para a pele e várias roupas extras, além de sapatos confortáveis para explorar Paris durante o tempo livre. A empolgação aumentava à medida que ela se imaginava no luxuoso castelo, criando conteúdo que elevaria sua marca e potencialmente abriria portas para colaborações ainda mais prestigiadas. Na noite anterior à sua partida, Lena recebeu uma mensagem final de Celeste, com alguns detalhes de última hora e lembretes sobre o acordo de confidencialidade. Ela foi lembrada de trazer um documento de identificação válido para o check-in no hotel e acesso ao castelo, e de chegar ao ponto de encontro designado em Paris, com tempo suficiente para se conectar com os outros influenciadores antes da partida do grupo para o castelo. A mensagem terminava com uma expressão de entusiasmo por finalmente se encontrarem pessoalmente e criarem algo bonito juntos. Lena adormeceu naquela noite com visões de quartos elegantes no castelo, pijamas de seda e o sofisticado mundo da moda de luxo francesa.
Ela não tinha como saber que a oportunidade dos seus sonhos, cuidadosamente pesquisada, era na verdade uma armadilha elaborada, projetada por criminosos que sabiam exatamente como explorar as ambições e vulnerabilidades de jovens mulheres em busca de sucesso no competitivo mundo da influência nas redes sociais. O trem de alta velocidade de Munique a Paris deslizava pela zona rural da Baviera, enquanto Lena se acomodava em seu assento na primeira classe, observando a paisagem passar rapidamente pela janela. A mudança da classe econômica em que costumava viajar para a primeira classe parecia luxuosa, e ela documentou a experiência com stories cuidadosamente compostos no Instagram, marcando a Rêves d'Ores e expressando sua gratidão pela oportunidade. O Wi-Fi do trem permitiu que ela permanecesse conectada com seus seguidores durante toda a viagem, compartilhando vislumbres do elegante serviço de refeições e dos assentos confortáveis que ela nunca havia experimentado antes. Quando o trem cruzou a fronteira francesa, Lena recebeu uma mensagem de Celeste com as instruções finais para o encontro em Paris. O grupo se reuniria no Café de Flore às 19 horas, onde jantariam juntos antes de fazer o check-in no hotel. Celeste havia reservado uma área de jantar privativa para permitir que os influenciadores se conhecessem sem a distração de outros clientes, e Henri Moreau se juntaria a eles brevemente para discutir sua visão para a próxima sessão de fotos. A Gare de l'Est estava movimentada com os passageiros do fim da tarde quando Lena chegou a Paris. Ela já havia visitado a cidade 2 vezes durante viagens da universidade, mas nunca em circunstâncias tão sofisticadas. A corrida de táxi até Saint-Germain-des-Prés a levou pelas ruas iluminadas do centro de Paris, passando por marcos familiares que pareciam ainda mais mágicos à luz do entardecer. Ela tirou fotos pela janela do táxi, já imaginando como esse conteúdo iria melhorar seus destaques do Instagram focados em viagens. O Café de Flore era exatamente como ela imaginava, baseada em inúmeros filmes e revistas de moda. Os icônicos toldos vermelhos e o interior Art Deco criavam o cenário perfeito para o conteúdo de sua chegada, e ela ficou satisfeita ao ver que várias outras jovens que pareciam ser influenciadoras já estavam sentadas no que devia ser sua sessão reservada. Celeste era fácil de identificar pelas fotos de perfil. Uma mulher elegante na casa dos 30, com cabelos loiros perfeitamente penteados e aquele tipo de elegância natural que parecia exclusivamente parisiense. As apresentações ocorreram sem problemas, à medida que cada mulher chegava e era recebida no grupo. Sofia Romano, de Milão, era exatamente como Lena esperava, com base em sua presença no Instagram. Sofisticada e discreta, vestindo um blazer lindamente costurado, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Lena. Emma Clark, de Londres, trouxe uma energia contagiante, elogiando imediatamente as roupas de viagem de todas e expressando entusiasmo por explorar Paris juntas. Astrid Larsson chegou com a elegância minimalista que caracterizava sua estética escandinava, enquanto Valentina Novak, de Praga, tinha um toque artístico que se traduzia perfeitamente de sua presença online para seu estilo no mundo real. Henri Moreau se juntou a elas para o aperitivo, e Lena ficou impressionada com o quanto ele se parecia com suas fotos profissionais. Distinto e articulado, ele falou apaixonadamente sobre sua visão para a campanha Rêves d'Ores, explicando como queria capturar momentos autênticos de amizade e intimidade feminina. Ele descreveu os vários quartos e espaços ao ar livre do castelo, pintando um quadro da romântica zona rural francesa que proporcionaria o cenário perfeito para sua sofisticada coleção de roupas de dormir. O que mais impressionou Lena foi o quanto todos pareciam bem preparados,
Cada influenciador havia pesquisado a marca minuciosamente e veio preparado com ideias criativas para conteúdos que ressoariam com seus públicos específicos. Sofia sugeriu incorporar mensagens de moda sustentável, já que a Rêves Dorés afirmava obter sua seda de forma ética. Emma propôs um conteúdo dos bastidores que mostrasse o processo de colaboração entre influenciadores de diferentes países. Astrid queria se concentrar nos elementos de design atemporais que se alinhavam ao minimalismo escandinavo. A conversa durante o jantar fluiu naturalmente, cobrindo tudo, desde os desafios de construir um engajamento autêntico até as diferenças na cultura das mídias sociais entre os países europeus. Celeste foi uma anfitriã atenciosa, garantindo que todos se sentissem incluídos e confortáveis, enquanto compartilhavam insights sobre o mercado de luxo francês e a posição da Rêves Dorés dentro dele. Ela explicou que os fundadores da marca escolheram especificamente trabalhar com influenciadores de médio porte em vez de mega celebridades, porque queriam manter a autenticidade e a identificação. À medida que a noite avançava, Celeste delineou os detalhes logísticos para o dia seguinte. O grupo se hospedaria no Hotel Particulier Montmartre após o jantar, tomaria café da manhã juntos no hotel e partiria para o castelo por volta das 10 horas. A viagem levaria aproximadamente 90 minutos, dando a eles tempo para discutir a estratégia de conteúdo e se conhecerem melhor. Henri os encontraria no castelo com sua equipe e eles começariam com um tour pela propriedade antes de iniciar as sessões de fotografia propriamente ditas. Os requisitos de confidencialidade foram revisados mais uma vez, com Celeste explicando que as marcas de luxo estavam cada vez mais protetoras de seus processos criativos. Todos os telefones pessoais seriam guardados durante as horas de filmagem e as influenciadoras usariam câmeras profissionais fornecidas pela equipe de produção. Isso garantiria uma qualidade de imagem consistente e impediria que qualquer conteúdo não autorizado circulasse antes do lançamento oficial da campanha. Cada mulher receberia notas de edição e conteúdo aprovado para suas contas pessoais nas redes sociais, mantendo os padrões estéticos da marca e permitindo a criatividade individual. O Hotel Particulier Montmartre fez jus à sua reputação de estabelecimento boutique sofisticado. O quarto de Lena era elegantemente decorado com móveis de época e comodidades modernas, com vista para um jardim privado que parecia um oásis secreto na agitada cidade. Ela passou um tempo fotografando o espaço para suas histórias no Instagram, tomando cuidado para respeitar as políticas de fotografia do hotel enquanto documentava sua experiência de luxo para seus seguidores. A manhã seguinte trouxe um clima de outono perfeito, enquanto o grupo se reunia para o café da manhã na aconchegante sala de jantar do hotel. Todos pareciam revigorados e animados com o dia que tinham pela frente, vestidos com roupas de viagem cuidadosamente escolhidas que ficariam bem nas fotos durante a viagem ao castelo. Celeste chegou com um motorista profissional e uma luxuosa van Mercedes que os transportaria com conforto, permitindo conversas e a criação de conteúdo durante a viagem. A viagem pelo interior da França foi tudo o que Lena esperava e muito mais. Colinas onduladas, cobertas pela folhagem de outono, proporcionaram um cenário deslumbrante à medida que deixavam para trás a paisagem urbana de Paris. Celeste apontou marcos históricos e compartilhou histórias sobre a importância cultural da região, demonstrando o tipo de conhecimento local que aprimorou a autêntica experiência francesa. Os outros influenciadores eram companheiros de viagem engajados e divertidos, compartilhando histórias sobre seus próprios países e discutindo suas estratégias de criação de conteúdo. O Château de Malmaison apareceu em uma curva na estrada rural como algo saído de um conto de fadas. A fachada de pedra do século XVII
estava perfeitamente preservada, cercada por jardins formais que mantinham seus padrões geométricos originais. A era subia pelas paredes em seções cuidadosamente controladas, e a luz do outono lançava um brilho quente e dourado sobre tudo, perfeito para fotografar. Lena imediatamente imaginou dezenas de oportunidades de conteúdo em toda a propriedade. Henri Moreau esperava no pátio principal do castelo com sua equipe de fotografia, 2 assistentes que estavam montando o equipamento e um estilista que ajudaria a coordenar os elementos do guarda-roupa. A gerente da propriedade, uma elegante mulher francesa chamada Madame Dubois, os recebeu com champanhe e contou um pouco da história da restauração do castelo. Tudo parecia profissional e bem organizado, exatamente o que Lena esperaria de uma colaboração de marca de alto padrão. A visita ao castelo superou as expectativas de todos. Cada cômodo havia sido cuidadosamente restaurado para mostrar diferentes períodos das artes decorativas francesas, desde o grande salão com seus móveis originais do século XVIII até a cozinha moderna que havia sido perfeitamente integrada à estrutura histórica. As suítes eram particularmente impressionantes, cada uma com uma decoração adequada à época, mantendo os padrões de conforto contemporâneos. Lena conseguiu se imaginar modelando os pijamas de seda em vários desses espaços, criando conteúdo que elevaria significativamente sua marca. O que impressionou Lena como particularmente atencioso foi a quantidade de consideração dada à iluminação natural em toda a propriedade. Henri explicou que o castelo havia sido escolhido especificamente por suas janelas e exposição à luz, o que permitiria belas fotografias em diferentes momentos do dia. Os quartos orientais seriam perfeitos para fotos matinais com luz suave e natural, enquanto os salões ocidentais proporcionariam uma iluminação noturna dramática para um conteúdo mais sofisticado. O guarda-roupa foi montado em um dos salões menores do castelo, com a coleção completa da Rêve Dorés exposta em cabides profissionais. Os pijamas de seda eram ainda mais bonitos ao vivo do que pareciam no conteúdo online da marca. Cada conjunto foi cuidadosamente confeccionado com atenção aos detalhes que justificavam o preço luxuoso. Lena passou os dedos pelo tecido, apreciando a qualidade e a maneira como a seda refletia a luz das janelas altas do castelo. À medida que a tarde avançava, as sessões de fotografia começaram com fotos em grupo no salão principal do castelo. A direção de Henri era profissional e encorajadora, ajudando cada influenciadora a se sentir confortável enquanto capturava interações naturais entre as mulheres. A química entre o grupo era genuína, facilitando a criação de conteúdo autêntico que ressoaria com seus respectivos públicos. Lena se viu relaxando com a experiência, aproveitando a colaboração e o ambiente sofisticado. No entanto, à medida que a noite se aproximava, mudanças sutis começaram a ocorrer que mais tarde pareceriam significativas em retrospecto. Madame Dubois recolheu os telefones pessoais de todos para guardá-los, explicando que o mobiliário antigo do castelo exigia medidas de segurança extras durante as sessões fotográficas profissionais. O jantar foi servido em uma sala de jantar privada, e embora a refeição fosse excelente, Lena percebeu que as portas das áreas principais do castelo estavam trancadas, com Madame Dubois explicando que esse era um procedimento padrão para proteger os artefatos históricos contra acesso não autorizado. A sessão de fotos noturna aconteceu no salão à luz de velas, criando cenas íntimas que mostravam a elegância da coleção de roupas de dormir. Mas à medida que a noite avançava, Lena começou a se sentir incomumente cansada, apesar de sua empolgação com o projeto. Os outros influenciadores pareciam estar sentindo um cansaço semelhante, e Henri sugeriu que se retirassem mais cedo, para garantir que estivessem revigorados para a intensa agenda de filmagens planejada para o dia seguinte.
O quarto designado a Lena era lindo, mas ela percebeu que o sistema de chaves antigas significava que as portas só podiam ser trancadas por fora. Quando ela mencionou isso a Madame Dubois, foi informada de que essa era uma característica histórica que havia sido preservada durante a restauração e que o pessoal de segurança garantiria a segurança de todos durante a noite. Ao adormecer, Lena sentiu uma vaga inquietação que não conseguia identificar, mas atribuiu isso à emoção e à estranheza do novo ambiente. Lena acordou com o som de uma batida suave na porta do quarto, seguida pela voz culta de Madame Dubois, anunciando que o café da manhã seria servido em 30 minutos. A luz da manhã que entrava pelas janelas altas do castelo criava belos padrões no papel de parede antigo e, por um momento, Lena sentiu a mesma emoção pelo dia que a levara pela noite anterior. No entanto, ao tentar pegar seu celular para verificar as horas, a realidade de sua ausência criou uma sensação inesperada de desorientação que ela não havia previsto. O banheiro anexo à sua suíte era elegantemente decorado com acessórios modernos perfeitamente integrados à arquitetura histórica. Enquanto se preparava para o dia, Lena se pegou pensando em seus seguidores em casa, que estariam esperando suas habituais atualizações matinais no Instagram. A ausência de sua rotina digital parecia estranha, quase como perder uma refeição ou esquecer de escovar os dentes. Ela havia se acostumado tanto a documentar suas experiências em tempo real que o silêncio digital forçado parecia antinatural, apesar de compreender as razões profissionais por trás disso. O café da manhã foi servido na sala de estar do castelo, onde janelas altas davam vista para os jardins formais que se estendiam até uma pequena floresta à distância. Os outros influenciadores pareciam revigorados e animados com as atividades planejadas para o dia. Embora Lena tenha notado que Emma parecia um pouco mais reservada do que o normal. Sofia mencionou ter tido sonhos estranhos durante a noite, enquanto Astrid comentou sobre como havia dormido profundamente, apesar de normalmente ter o sono leve quando fica em lugares desconhecidos. Henri chegou durante a refeição para delinear a programação de filmagens do dia, explicando que começariam com sessões de retratos individuais em diferentes áreas do castelo antes de passar para cenários em grupo no final da tarde. Cada influenciadora trabalharia com a equipe de estilo profissional para criar looks que complementassem tanto a estética da Reve d'Orés quanto suas identidades de marca pessoais. O objetivo era capturar conteúdo que parecesse autêntico para o público existente de cada mulher, mantendo o posicionamento sofisticado de luxo francês que a marca exigia. Celeste parecia mais profissional do que em suas interações anteriores, consultando frequentemente um tablet e falando em francês rápido com Madame Dubois sobre detalhes logísticos. Quando Valentina perguntou sobre a possibilidade de ligar para a sua família em Praga para informar que havia chegado bem ao castelo, Celeste explicou que a construção histórica de pedra da propriedade interferia nos sinais de celular e que todas as comunicações externas precisavam ser coordenadas através do sistema de telefone fixo do castelo por motivos de segurança e controle de qualidade. A primeira sessão de fotos individual começou na biblioteca do castelo, onde estantes do chão ao teto criavam um cenário intelectual que agradaria ao público de Lena, composto por mulheres jovens interessadas em conteúdo sobre autoaperfeiçoamento e estilo de vida. A direção de Henri era profissional e encorajadora, ajudando-a a se sentir confortável enquanto a posicionava em várias poses que mostravam o caimento elegante e o corte sofisticado do pijama de seda. O processo fotográfico parecia legítimo e de alta qualidade, reforçando sua confiança de que se tratava realmente de uma colaboração com uma marca de prestígio.
No entanto, à medida que a manhã avançava, mudanças sutis na atmosfera do castelo tornaram-se cada vez mais evidentes. Os simpáticos funcionários que os receberam no dia anterior foram substituídos por pessoas mais sérias, que falavam principalmente em francês e pareciam focadas em manter horários e procedimentos rígidos. Quando Sofia mencionou que gostaria de explorar os jardins do castelo durante um intervalo, foi informada de forma educada, mas firme, que o cronograma de filmagem era muito apertado para permitir atividades não estruturadas. Durante o almoço, servido na mesma sala de jantar privada do jantar da noite anterior, Celeste anunciou uma mudança nos planos da tarde. Em vez de cenários em grupo, cada influenciadora seria transportada para diferentes locais ao redor do castelo para sessões de fotos especializadas que destacariam seus estilos estéticos individuais. Isso permitiria a Henri capturar um conteúdo mais diversificado, garantindo que os requisitos da marca pessoal de cada mulher fossem atendidos com a devida atenção e criatividade. Lena foi designada para trabalhar na Laranjal restaurada do castelo, um belo conservatório de vidro repleto de plantas exóticas que criariam um cenário romântico para o conteúdo de roupas de noite. Enquanto era acompanhada até o local por um dos funcionários, ela percebeu que as outras influenciadoras estavam sendo levadas em direções diferentes, algumas para anexos que ela não tinha visto durante o passeio do dia anterior. Quando perguntou sobre se poderia se reunir com o grupo mais tarde, foi informada de que o horário dependeria da rapidez com que cada sessão progredisse. A sessão na Orangerie começou normalmente, com Henri orientando-a em várias poses entre as plantas tropicais, enquanto a luz da tarde criava belas sombras através do teto de vidro. A equipe de styling havia selecionado várias peças da coleção Rêves Dorés, que ficavam lindas nas fotos em um ambiente natural. No entanto, à medida que a sessão continuava, Lena começou a perceber que os funcionários posicionados ao redor do conservatório pareciam menos focados em ajudar na fotografia e mais preocupados em monitorar as entradas e saídas. Quando ela pediu uma pausa para usar o banheiro, foi acompanhada por um funcionário que permaneceu do lado de fora da porta e imediatamente a acompanhou de volta à área de filmagem. A explicação dada foi que as apólices de seguro do castelo exigiam a supervisão de todos os visitantes em áreas que continham antiguidades e obras de arte valiosas. Mas o nível de supervisão parecia excessivo em comparação com a atmosfera mais relaxada do dia anterior. À medida que a noite se aproximava, Lena esperava se reunir com as outras influenciadoras para jantar e compartilhar experiências de suas sessões individuais. Em vez disso, ela foi informada de que o cronograma de filmagem havia sido estendido devido ao entusiasmo de Henri pelo conteúdo que estavam criando e que o jantar seria servido individualmente para permitir que cada mulher descansasse entre as sessões. Uma bandeja foi levada para uma pequena sala de estar adjacente ao Laranjal, onde ela foi instruída a esperar pela sessão final de fotografia da noite. A refeição era excelente, com uma sofisticada cozinha francesa que normalmente a teria encantado, mas Lena sentia-se cada vez mais desconfortável com a separação das outras influenciadoras. Quando pediu para falar com Celeste sobre a mudança de planos, foi informada de que Celeste estava coordenando com Henri os aspectos técnicos da sessão fotográfica e que se reuniria com todas mais tarde naquela noite para rever o progresso do dia e planejar as atividades do último dia. A sala de estar onde ela esperava era elegantemente decorada, mas parecia isolada das áreas principais do castelo. Cortinas pesadas bloqueavam a vista dos jardins, e a iluminação antiga criava sombras que pareciam opressivas em vez de românticas. À medida que o tempo passava, sem qualquer comunicação sobre a sessão noturna,
O desconforto de Lena se transformou em uma preocupação genuína com a mudança dramática na estrutura do dia e a separação contínua de seus colegas influenciadores. Quando Henry finalmente chegou para a sessão noturna, seu comportamento parecia diferente da abordagem encorajadora e colaborativa que ele havia demonstrado anteriormente. Ele estava acompanhado por vários membros da equipe que se posicionaram ao redor da sala de uma forma que parecia mais vigilância do que assistência fotográfica. A sessão em si se concentrou em poses mais íntimas e mudanças de roupa que ultrapassavam o nível de conforto que havia sido estabelecido durante as discussões iniciais sobre a direção estética da campanha. Lena expressou desconforto com algumas das orientações, explicando que certas poses não se alinhariam com sua marca pessoal ou com as expectativas de seu público. A resposta de Henry foi mais insistente do que colaborativa, enfatizando as obrigações contratuais que ela havia concordado e a importância de atender aos requisitos específicos do cliente para essa campanha de alto perfil. A conversa assumiu um tom que parecia mais uma negociação sob pressão do que uma colaboração criativa. À medida que a noite avançava, a verdadeira natureza de sua situação começou a se cristalizar de maneiras impossíveis de ignorar. O comportamento dos membros da equipe mudou de assistência profissional para controle óbvio, e as orientações fotográficas de Henry se tornaram cada vez mais inadequadas para uma campanha de roupas de dormir de luxo. Quando Lena tentou encerrar a sessão e voltar para seu quarto, foi informada de que o contrato exigia a conclusão de todos os cenários fotográficos atribuídos e que sair antes do cumprimento dessas obrigações resultaria em consequências legais e financeiras. A percepção de que ela não era mais uma participante voluntária de uma colaboração legítima com a marca a atingiu com uma clareza assustadora. O isolamento do castelo, a separação dos outros influenciadores, o confisco de dispositivos de comunicação e o comportamento cada vez mais controlador da equipe criaram um quadro que era inequivocamente perigoso. Sua oportunidade dos sonhos havia se transformado em um pesadelo do qual ela era incapaz de escapar, presa em uma bela prisão onde seus captores mantinham a fachada de profissionalismo enquanto exerciam controle total sobre seus movimentos e escolhas. As mãos de Lena tremiam enquanto ela tentava manter a compostura, enquanto Henry continuava sua direção cada vez mais agressiva da sessão de fotos. O elegante conservatório, que antes parecia tão romântico, agora parecia uma gaiola de vidro, com membros da equipe posicionados em todos os pontos de saída possíveis. Quando ela tentou afirmar seus limites com mais firmeza, explicando que não participaria de conteúdo que violasse seus padrões pessoais ou profissionais, a máscara de profissionalismo artístico de Henry finalmente caiu completamente. "Senhora", Richter, disse ele em um inglês com sotaque que de repente parecia menos refinado e mais ameaçador, "acho que você está interpretando mal sua situação aqui. O contrato que você assinou era muito específico sobre o cumprimento de todos os requisitos do cliente, e nossos clientes têm expectativas muito específicas em relação ao conteúdo que encomendaram." A maneira como ele enfatizou a palavra clientes deixou claro que eles não estavam mais discutindo a campanha de marketing de uma marca de roupas de dormir de luxo. A percepção de que ela havia sido deliberadamente alvo e manipulada atingiu Lena como uma onda de água gelada. Cada detalhe dos últimos dias ganhou um novo significado. A pesquisa sofisticada sobre seus interesses pessoais, o cultivo cuidadoso da confiança por meio de credenciais de marca aparentemente legítimas, o isolamento gradual de seus sistemas de apoio e dispositivos de comunicação. Ela havia sido selecionada não por seu potencial de marketing de influência, mas por qualidades que a tornavam valiosa para um tipo de clientela totalmente diferente.
Quando Lena exigiu ver Celeste e as outras influenciadoras imediatamente, Henri trocou olhares com os membros da equipe posicionados ao redor do conservatório. Um deles, um homem grande que havia sido apresentado como assistente de fotografia, deu um passo à frente e falou em inglês com sotaque forte. As outras jovens estão cumprindo suas próprias obrigações contratuais em diferentes áreas da propriedade. Você se reunirá com elas quando todos os requisitos forem satisfeitos, de acordo com o cronograma estabelecido por nossos clientes. Os eufemismos cuidadosos e a linguagem profissional não conseguiam disfarçar a ameaça subjacente às suas palavras. Lena entendeu que estava sendo mantida contra sua vontade, mas seus captores estavam mantendo a ficção elaborada de um acordo comercial legítimo para controlar psicologicamente sua resistência. Ao enquadrar seu cativeiro em termos de obrigações contratuais e satisfação do cliente, eles estavam tentando torná-la cúmplice de sua própria exploração. Lena tentou uma abordagem diferente, explicando que sua família e amigos em Munique esperariam comunicação regular dela e que sua ausência nas redes sociais rapidamente despertaria a preocupação entre seus seguidores, acostumados com sua programação diária de postagens. Henri sorriu friamente e informou que suas contas nas redes sociais estavam sendo gerenciadas pela equipe da Reve Doré durante o período da campanha, postando conteúdo pré-agendado para manter a aparência de atividade normal enquanto ela estava focada no processo criativo. A sofisticação do engano ficou cada vez mais clara quando Henri explicou como eles haviam planejado minuciosamente todos os aspectos para manter a ilusão de que ela continuava livre. Suas histórias no Instagram estavam sendo atualizadas com conteúdo genérico sobre trabalho criativo focado e desintoxicação digital para inspiração artística. Seus amigos próximos e familiares receberam mensagens explicando que a má qualidade do sinal do castelo limitaria sua comunicação, mas que ela estava tendo uma experiência incrível e compartilharia tudo quando voltasse para Munique. À medida que a escuridão da noite caía ao redor do conservatório, as paredes de vidro, que proporcionavam uma bela iluminação natural durante o dia, agora refletiam a iluminação artificial de volta para ela, criando uma sensação de confinamento total. Henri dispensou a maioria dos funcionários, deixando apenas 2 homens, cujo objetivo era claramente impedir qualquer tentativa de fuga. Ele então explicou que a noite envolveria um encontro com os clientes reais que haviam encomendado esse projeto específico. Os clientes, revelou Henri, eram indivíduos ricos de vários países que tinham requisitos muito específicos para o conteúdo que compravam. Ao contrário do entretenimento adulto tradicional, seus interesses residiam nos aspectos psicológicos do controle e na documentação da resistência e da submissão. A elaborada configuração da falsa colaboração de marcas não era apenas um método de recrutamento. Era parte integrante da experiência que seus clientes pagavam preços premium para testemunhar. Lena foi acompanhada do conservatório até uma área diferente do castelo que ela não tinha visto durante a visita inicial. O subsolo havia sido amplamente reformado para criar uma série de salas equipadas, com equipamentos profissionais de gravação de vídeo e sistemas de iluminação. O contraste entre a elegância histórica dos andares principais do castelo e a modernidade clínica dessa instalação escondida era chocante e assustador. Em uma dessas salas, ela encontrou Sofia Romano pela primeira vez desde que se separaram naquela manhã. A sofisticada influenciadora italiana, que parecia tão confiante e experiente durante o jantar em Paris, agora parecia exausta e assustada, vestindo roupas diferentes das que Lena se lembrava e mostrando sinais óbvios de angústia.
Os olhos de Sofia encontraram os dela com uma mistura de reconhecimento e desespero que comunicava mais do que palavras poderiam expressar sobre o que ela havia passado durante a separação. Um homem em um terno caro que se apresentou apenas como Monsieur Laurent entrou na sala acompanhado por duas outras pessoas vestidas profissionalmente que permaneceram em silêncio durante toda a sua apresentação. Laurent explicou em inglês fluente, com um leve sotaque francês, que representava um consórcio de clientes que havia encomendado esse projeto específico após analisar os perfis das mulheres nas redes sociais e determinar que elas atendiam a critérios específicos de atratividade, personalidade e presença online. Os critérios, explicou Laurent com uma distância clínica perturbadora, incluíam fatores como taxas de engajamento dos seguidores que indicavam uma conexão autêntica com o público, conteúdo que demonstrava inteligência e sofisticação e circunstâncias pessoais que sugeriam um risco gerenciável em relação a possíveis esforços de busca por parte da família ou das autoridades. Lena e as outras influenciadoras foram selecionadas após meses de análise cuidadosa e pesquisa de antecedentes. A apresentação de Laurent continuou com explicações sobre como a elaborada fachada da Rêve Doré havia sido construída para passar pelo escrutínio de seus alvos e de qualquer pessoa que pudesse investigar a oportunidade. O site da marca, a presença nas redes sociais e o histórico aparente de trabalho com outras influenciadoras eram ilusões cuidadosamente elaboradas e mantidas por uma equipe de profissionais. Até mesmo a identidade de Henri Moreau era fictícia, criada usando uma combinação de trabalhos roubados de portfólio e credenciais falsas. Os aspectos financeiros da operação foram explicados com o mesmo profissionalismo objetivo que caracterizava apresentações comerciais legítimas. Cada mulher geraria receita por meio de vários canais. Sessões de transmissão ao vivo para clientes que gostavam de assistir ao processo de manipulação psicológica, criação de conteúdo personalizado com base em solicitações específicas dos clientes e eventual revenda para outras organizações que operavam em diferentes mercados geográficos. O potencial de receita por indivíduo poderia chegar a centenas de milhares de euros ao longo de um período de meses ou anos. Laurent enfatizou que a cooperação resultaria em tratamento e condições de vida significativamente melhores, enquanto a resistência levaria a consequências cada vez mais desagradáveis. As outras influenciadoras que estivessem dispostas a se adaptar às novas circunstâncias poderiam ganhar muito dinheiro e, eventualmente, obter oportunidades de liberdade supervisionada dentro de certos parâmetros. Aquelas que continuassem a não cooperar enfrentariam alternativas que Laurent descreveu apenas em termos vagos, mais ameaçadores do que detalhes explícitos teriam sido. Quando Lena exigiu saber o que havia acontecido com as outras mulheres do grupo, Laurent consultou um tablet e forneceu atualizações com o tom casual que alguém usaria para discutir logística de transporte. Emma Clark, de Londres, inicialmente havia cooperado, mas se tornou cada vez mais difícil durante as sessões da tarde, resultando em sua transferência para uma instalação especializada em ajuste de atitude. Astrid Larsson, de Estocolmo, adaptou-se bem às novas expectativas e já estava participando da criação de conteúdo para clientes que apreciavam sua estética particular. Valentina Novak, de Praga, tentou fugir durante sua sessão individual de fotografia e estava se recuperando dos ferimentos sofridos durante sua recaptura. Laurent garantiu que ela estava recebendo atendimento médico e retornaria ao programa assim que sua condição física melhorasse suficientemente. A maneira casual com que ele discutiu o sofrimento de Valentina deixou claro que as tentativas de fuga teriam consequências rápidas e severas.
Ao concluir sua apresentação, Laurent introduziu o conceito de período de avaliação, durante o qual cada mulher teria oportunidades de demonstrar sua disposição de cooperar com os requisitos do programa. Aquelas que se mostrassem promissoras durante a avaliação receberiam condições de trabalho e pacotes de remuneração progressivamente melhores. Aquelas que se mostrassem inadequadas seriam transferidas para arranjos alternativos que ele se recusou a descrever em detalhes. A avaliação começaria imediatamente, com cada mulher participando de sessões individuais destinadas a avaliar seu potencial para atender às várias preferências e exigências dos clientes. Laurent enfatizou que as sessões iniciais seriam relativamente leves em comparação com o que seria esperado mais tarde, dando-lhes oportunidades de se ajustar gradualmente às novas circunstâncias, mantendo sua saúde física e psicológica para obter o máximo valor a longo prazo. Lena percebeu que cada momento de atraso estava sendo usado para quebrar sua resistência psicológica e torná-la mais complacente com exigências cada vez mais extremas. A apresentação profissional, as explicações cuidadosas e a ilusão de escolha foram todas projetadas para fazê-la se sentir uma participante, em vez de uma vítima. Mas apesar da sofisticada manipulação psicológica, sua determinação de resistir e sobreviver permaneceu intacta, enquanto ela começava a planejar quaisquer oportunidades que pudessem surgir para revidar ou escapar. As sessões de avaliação começaram imediatamente após a apresentação de Laurent, com Lena sendo escoltada para uma sala estéril, equipada com equipamento de gravação profissional e várias câmeras. A atmosfera clínica foi projetada para desumanizar a experiência, fazendo com que parecesse um procedimento médico, em vez do crime violento que realmente representava. 2 homens vestidos de preto monitoravam a sessão, enquanto uma mulher com um tablet documentava as respostas de Lena para análise pelos clientes da organização. A recusa de Lena em cooperar com até mesmo os requisitos mais básicos foi recebida com táticas de pressão psicológica cada vez mais intensas. Os avaliadores explicaram que sua resistência contínua estava sendo transmitida ao vivo para clientes que haviam pago preços premium para testemunhar o processo de quebra de mulheres de temperamento forte. Sua rebeldia estava, na verdade, aumentando seu valor para certos clientes que gostavam especificamente de assistir à destruição gradual de personalidades independentes. Durante os intervalos entre as sessões de avaliação, Lena encontrou Emma Clark, que havia sido trazida de volta da instalação de ajuste de atitude mencionada por Laurent. A aparência de Emma estava dramaticamente alterada em relação à mulher confiante que Lena havia conhecido em Paris. Seu espírito parecia quebrado, e ela falava em sussurros sobre os métodos usados para forçar a obediência das mulheres que inicialmente resistiam aos requisitos do programa. Emma explicou que a organização operava várias instalações em toda a Europa, cada uma especializada em diferentes aspectos de seu modelo de negócios. Alguns locais se concentravam no recrutamento e no processamento inicial, enquanto outros lidavam com o condicionamento de longo prazo e os serviços ao cliente. O castelo servia como um centro de processamento, onde as novas aquisições eram avaliadas e preparadas para distribuição a outras instalações com base em seu valor avaliado e níveis de resistência. A revelação mais assustadora veio quando Emma descreveu o destino das mulheres que se mostraram inadequadas para o modelo de negócios principal da organização. Aquelas que não podiam ser quebradas psicologicamente eram vendidas a clientes especializados que preferiam mercadoria descartável. Essas transações envolviam preços significativamente mais altos, mas resultaram em desfechos que Emma não conseguiu descrever em detalhes.
A resistência contínua de Lena, ao longo de várias sessões de avaliação, começou a criar problemas para o cronograma da organização e os compromissos com os clientes. Laurent a informou que vários clientes que pagavam caro haviam solicitado especificamente conteúdo com sua submissão, e sua resistência contínua estava causando perdas financeiras que não podiam ser sustentadas indefinidamente. Ele ofereceu a ela uma última oportunidade de cooperar voluntariamente antes que soluções alternativas fossem implementadas. As soluções alternativas envolviam intervenção farmacêutica para reduzir sua resistência e torná-la mais controlável para interações com clientes. As drogas a deixariam consciente, mas complacente, eliminando sua capacidade de recusar instruções, mas mantendo consciência suficiente para satisfazer clientes que preferiam experiências interativas. O processo de condicionamento químico causaria danos psicológicos permanentes que a tornariam inadequada para uma eventual liberação. Quando Lena continuou a recusar cooperação, mesmo sob ameaça de condicionamento químico, a atitude de Laurent mudou de frustração profissional para cálculo frio. Ele explicou que o valor de mercado dela era, na verdade, mais alto entre uma clientela especializada que preferia comprar mulheres para experiências de uso único em vez de exploração contínua. Esses clientes pagavam preços extraordinários pela oportunidade de possuir e destruir completamente alguém que atendesse aos seus requisitos específicos. Laurent mostrou um tablet com comunicações com potenciais compradores especializados em adquirir mulheres para cenários de eliminação. Os preços discutidos eram impressionantes, bem acima de 6 dígitos pela oportunidade de torturar lentamente e matar alguém com as características específicas de Lena. Os compradores eram indivíduos ricos de vários países que viam o assassinato como a expressão máxima de poder e controle sobre outro ser humano. O processo de seleção do comprador final envolveu a análise de requisitos detalhados apresentados por várias partes interessadas. O maior lance foi de um empresário saudita que colecionava troféus de suas vítimas e estava disposto a pagar preços premium por mulheres que atendessem aos seus critérios estéticos e psicológicos. A preparação para a transferência envolveu documentação e exames médicos para verificar sua condição e garantir que ela atendesse aos requisitos do cliente. Apesar da desesperança esmagadora de sua situação, Lena continuou procurando qualquer oportunidade de escapar ou lutar contra seus captores. Ela estudou as rotinas dos guardas e funcionários, analisou o layout das instalações durante os movimentos entre as salas e tentou identificar pontos fracos nos procedimentos de segurança. Sua determinação de resistir até o fim permaneceu inabalável, mesmo diante da realidade de que a morte agora era inevitável. A transferência para o comprador final ocorreu em uma manhã fria de novembro, 3 semanas após a chegada de Lena ao castelo. Laurent supervisionou pessoalmente o processo de preparação, garantindo que todos os detalhes atendessem aos padrões exigentes esperados por seus clientes mais premium. Lena foi transportada para uma propriedade privada nos arredores de Paris, onde o empresário saudita que a comprou mantinha instalações projetadas especificamente para suas necessidades particulares. O homem que cumprimentou Laurent se apresentou simplesmente como Sr. Al-Mansouri e conduziu a transação com cortesia profissional. Sua coleção ficava em uma instalação subterrânea com climatização controlada, construída de acordo com os padrões de qualidade de um museu, contendo restos preservados de dezenas de aquisições anteriores. A execução foi realizada por um especialista trazido especificamente para essa transação, com o objetivo de preservar a cabeça em perfeitas condições como um troféu. No entanto,
A operação de Al-Mansouri foi interrompida quando ele sofreu um grave ataque cardíaco 2 dias após a transação e morreu antes de chegar ao hospital. Laurent se viu na posse de uma prova extremamente valiosa, mas perigosa, que não podia nem descartar com segurança, nem entregar ao destino pretendido. O processo de preservação especializado tinha custado muito dinheiro, tornando o item valioso demais para simplesmente destruir. Laurent decidiu usar a cabeça preservada de Lena como ameaça e moeda de troca nas negociações com um grupo criminoso rival no Oriente Médio. A cabeça foi embalada profissionalmente em uma elegante caixa de apresentação, projetada para parecer um presente de luxo, com uma nota formal em árabe que poderia ser interpretada como uma oferta de paz ou um aviso, dependendo da perspectiva do destinatário. O destinatário pretendido era Khalil al-Rashid, uma figura poderosa no submundo criminoso do Oriente Médio. No entanto, a entrega deu terrivelmente errado devido a um erro de identidade. O serviço de courier entregou o pacote ao irmão de Khalil, Faisal al-Rashid, um empresário legítimo que estava oferecendo um jantar corporativo no Four Seasons Hotel George V, em Paris. Faisal estava comemorando um importante contrato de equipamentos de petróleo com parceiros comerciais europeus, quando a caixa elegantemente embrulhada chegou durante o jantar. Presumindo que fosse um presente de parabéns de um parceiro de negócios, ele a abriu na frente de seus convidados como um gesto de transparência. A sala de jantar continha mais de 30 pessoas, incluindo proeminentes empresários franceses, funcionários do governo e executivos da indústria petrolífera internacional. A descoberta da cabeça de Lena criou um caos imediato no restaurante. Vários convidados desmaiaram, outros gritaram e a segurança do hotel ativou os protocolos de emergência. Em poucos minutos, dezenas de pessoas testemunharam o conteúdo macabro e várias fotografaram a cena antes que a segurança pudesse confiscar seus dispositivos. A polícia francesa chegou em 10 minutos, mas enfrentou complicações jurisdicionais internacionais complexas. Apesar das tentativas de suprimir as informações, a notícia da descoberta vazou para a mídia internacional em poucas horas. Um funcionário do hotel fotografou a cena e vendeu as imagens para um tabloide francês, que as publicou antes que as autoridades pudessem intervir. A mídia alemã começou a investigar a identidade da vítima, acabando por conectar o caso ao desaparecimento de Lena semanas antes. A família de Lena, em Munique, havia registrado seu desaparecimento quando ela não voltou do que acreditavam ser uma viagem de negócios legítima a Paris. A identificação foi confirmada por meio de registros dentários e um colar com pingente característico que sua avó lhe dera. A confirmação devastou sua família e transformou um caso de pessoa desaparecida em uma investigação internacional de homicídio. No entanto, a investigação enfrentou inúmeros obstáculos. A sofisticada organização criminosa havia se preparado para uma possível exposição com várias camadas de proteção. O castelo foi limpo e higienizado em poucas horas. Todas as evidências foram destruídas e os funcionários desapareceram. Laurent e seus associados fugiram da França com identidades falsas e acesso a refúgios em países sem tratados de extradição. Os outros influenciadores capturados com Lena nunca foram encontrados. Emma, Sofia, Astrid e Valentina continuaram desaparecidas, provavelmente vendidas para outras organizações ou mortas para eliminar testemunhas. O caso se tornou um símbolo dos desafios das autoridades policiais no combate às redes internacionais de tráfico. Apesar dos recursos extensivos, a maioria dos criminosos permaneceu em liberdade e a organização simplesmente transferiu suas operações para continuar funcionando sob identidades diferentes.
A morte de Lena expôs acidentalmente uma pequena parte de uma vasta empresa criminosa, mas os danos foram mínimos em comparação com a devastação infligida às vítimas e famílias. A jovem que sonhava em construir uma carreira através da influência nas redes sociais tornou-se, em vez disso, um símbolo dos perigos que se escondem por trás de oportunidades aparentemente legítimas na era digital.